E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Nossas videoaulas, nossas aulas remotas. Na aula passada, né? Nas aulas passadas, nas videoaulas passadas, a gente começou a falar sobre as estruturas das plantas, focando mais em angiospermas, mas eu sempre comentando também de outras plantas, né? De gimnospermas, mas a gente está focando principalmente nas plantas cotiledôneas e nas eudicotiledôneas das angiospermas, trazendo algumas diferenças e tecendo alguns comentários que determinada estrutura é assim nas gimnospermas, não é. Então, nas últimas aulas eu falei sobre o que? Falei sobre as flores, falei do processo de formação da semente, falei do processo de formação dos frutos, comentei com vocês também sobre as diferenças dessas estruturas, né? Nos frutos, comentei lá sobre os pseudos frutos, falei dos frutos patenocarpos, comentei lá as diferenças no processo de germinação, né? Da posição do cotilédone abaixo do solo, sobre o solo. Então fui falando um pouquinho dessas estruturas, falei da importância lá da semente e do fruto, principalmente do fruto, né? No processo de dispersão das plantas. E na aula passada eu conversei bastante com vocês sobre o processo que a gente chama do processo da estrutura da raiz, né? Eu falei da raiz, da importância das raízes, né? Para que ela servia. Então comentei lá da importância dela para a fixação da planta no substrato, falei da importância dela para a absorção de águas e nutrientes no solo. Aí comentei com vocês as partes da raiz, né? Falei lá da coifa, né? Do meristema apical da raiz, falei lá da região de alongamento, comentei sobre a região pilífera, né? Que é onde tem os pores absorventes. Falei lá das regiões de ramificações daquelas plantas que formam as raízes secundárias e terciárias e assim por diante. Apresentei a vocês na estrutura primária, ou seja, a estrutura de crescimento primário das raízes, falando lá dos tecidos meristemáticos, né? Falando lá do meristema fundamental, do procâmbio, né? E aí falando dos tecidos primários, né? Eu falei da epiderme, conversei sobre o córtex, a gente falou lá sobre a formação do xilema primário, do xilema secundário, com suas funções, e falei também do processo de crescimento secundário das raízes, né? Lá a parte do felogênio, do câmbio, né? Falando do xilema secundário, floema, xilema secundários, falando do processo de formação da protoderma, né? Do suber, né? Tudo aquele estrutura que forma a periderme. Comentei sobre epiderme, gente, falei lá todas as estruturas dos processos de crescimento e falei também bastante sobre os tipos de raízes, né? E algumas modificações das raízes e classificações das raízes de acordo com funções que vão para além das funções de fixação no solo, de absorção de água e nutrientes, certo? Então falamos um pouquinho de tudo isso e também a gente falou também sobre o processo de desenvolvimento das plantas, né? Então eu falei lá dos tecidos meristemáticos primários, secundários, dos tecidos que se formavam a partir desses processos. Comentei com vocês dos tecidos de sustentação e tecidos de preenchimento, né? Falei lá do colênquima, do esclerênquima, falei do parênquima, quais as características de cada um, quais eram tecidos vivos, quais eram tecidos mortos. Falei de alguns subtipos de parênquima, né? Quando eles têm funções além de preencher espaço, né? Aí falei do parênquima clorofiliano, falei do parênquima milífero, que armazenava amido, o clorofiliano, parênquima que faz fotossíntese, né? Falei do parênquima aerífero, que armazena ar, falei do parênquima aquífero, que armazena água. Então falando de várias estruturas. É muita coisa, gente, é muita coisa, mas se vocês organizarem no caderno de vocês tudo certinho, vocês leiam o módulo, façam seus esqueminhas aí no caderno de vocês vão ver que dá para conseguir fazer as interligações e conseguir entender de forma mais geral, né? Pode ser que vocês não consigam assimilar os mínimos detalhes. Estou trazendo tudo, porque obviamente eu tenho que mostrar a vocês tudo, mas vocês podem fazer os esquemas gerais, né? Principalmente dos tecidos, né? Então lá, quais são os meristemas primários, né? Então falar meristema fundamental, procâmbio, essas coisinhas, e o que surge a partir do que,
como é que acontece, quais são os meristemas secundários, o que é que surge, o que é que cresce para mais externo, o que é que cresce mais interno, que aí vocês vão conseguir responder boa parte das questões a partir dessa noção dos desenvolvimentos dos tecidos e estrutura, né? Então se vocês fazem esse esqueminha, fica mais fácil para vocês. Então na aula de hoje vamos falar sobre o caule, ou seja, vamos falar sobre a estrutura do caule, para que serve o caule, e vou falar um pouquinho sobre as estruturas primárias e secundárias do caule. Da mesma forma que eu falei dessas estruturas nas raízes, do crescimento primário e secundário da raiz, eu também vou falar sobre o crescimento primário e secundário do caule, né? Então o caule, ele é uma estrutura que vai conferir sustentação à planta, certo? E o caule também ele funciona como uma conexão entre a raiz e as folhas da planta, ou seja, ele conecta o local da planta onde vai ter o processo de produção do alimento da planta, certo? Que são as folhas, onde tem o processo fotossintético, e ele vai conectar com a parte da planta que vai absorver água e nutrientes do solo, que no caso é a raiz. Então o caule ele serve para essa conexão, ou seja, a seiva elaborada com o fruto da fotossíntese que vem das folhas se desloca até as raízes, e a seiva bruta que tem água e os nutrientes se desloca da raiz para atingir as folhas, principalmente fundamental, né, porque para o processo fotossintético é necessário a presença de água. Então essa água ela vem das raízes, certo? Lá do solo. Então o caule ele vai ser como essa conexão entre essas estruturas extremas das plantas, entre as folhas e as raízes, né? A gente tem vários tipos de caules, né, que eu vou mostrar mais detalhadamente no final da videoaula, mas só para comentar, existem plantas que os caules eles crescem verticalmente, né? Ou seja, eles crescem na posição vertical, mas também tem alguns caules que eles crescem na horizontal, ou seja, abaixo do solo ou sobre o solo, acima do solo, mas eles crescem na horizontal. Esses caules a gente costuma chamar eles de rizomas. Então, nos rizomas que crescem sobre o solo, eu posso dar um exemplo para vocês do caule das gramíneas, da grama, né, e do morangueiro, né, do pé de morango. Ela cresce horizontalmente, ou seja, ela não cresce horizontalmente, ela não cresce na vertical, ou seja, ela não cresce para cima. Ela cresce na horizontal, paralela ao solo, mas sobre o solo, certo? Então, um tipo de rizoma da grama e do morangueiro. Mas a gente também tem rizomas que crescem abaixo do solo, que é o caso do caule das pteridófitas. Lembra lá que eu falei lá atrás, quando eu estava explicando pteridófitas, eu falei, o caule das pteridófitas cresce horizontal, abaixo do solo, né? Nas pteridófitas, na samambaia, especificamente, que eu citei esse exemplo, é um tipo de caule do tipo rizoma, né? Ele cresce paralelo ao solo, na horizontal, no caso das pteridófitas abaixo do solo. Da mesma forma que o caule da bananeira é um rizoma, também cresce, só que cresce abaixo do solo. E no caso do bambu também é um caule do tipo rizoma, certo? Ele também cresce na horizontal abaixo do solo. Tem plantas que o caule é um caule fotossintetizante verde, né? Principalmente plantas que só tem um crescimento primário. Então ela vai ter o revestimento de sua epiderme, uma epiderme unistratificada. O que quer dizer uma epiderme unistratificada? Uma epiderme que só tem uma camada de células. Então esses caules verdes eles fazem fotossíntese, né? Principalmente dessas plantas muito pequenininhas. Então ela tem esses caules verdes que fazem fotossíntese, né? Que só são revestidos apenas pela epiderme. E nesses caules vão ter a presença também dos estômatos, né? Que são aquelas estruturas especializadas na epiderme desses caules verdes que vão realizar as trocas gasosas, né? Eu vou mostrar mais detalhadamente os estomatos quando eu for falar sobre as folhas, que é a próxima videoaula. Aí eu mostro a vocês mais especificamente como é que os estomatos funcionam, qual a estrutura dele, né? As células companheiras, tal, células guarda, né? Só estou citando aqui que nesses caules jovens ou nesses caules das plantas que só tem crescimento primário, a gente vai ter a presença de estômatos também no caule. Mas tem muitas plantas que crescem em espessura, que tem um crescimento secundário e formam aquele caule mais espesso, né, que forma um caule com a casca, né, mais grosso. Aí nesse caso aí,
Esse caule aí ele já não faz mais a fotossíntese, a gente vai ter o suber, né, a casca mais externa, e lembre lá que tem as lenticelas, que são aquelas aberturas que permitem que o oxigênio consiga entrar e os tecidos que ficam abaixo do suber, eles consigam realizar a sua respiração com tranquilidade e com eficiência. Vamos ver um pouquinho aqui as partes do caule. Então a gente tem aqui um caule jovem, né? A parte mais jovem do caule é o ápice do caule, né? Onde a gente tem lá o que a gente chama de gema apical. Nessa gema apical aí, a gente tem grande quantidade de tecido meristemático, né? Então as células estão aí sofrendo multiplicação por mitose, então as células estão se proliferando aí, e a gema apical ela vai ser responsável pelo crescimento e extensão, né? Então do caule, então o caule que cresce na vertical vai crescendo para cima. A parte da gema apical, que é rica em tecido meristemático. Então no caule a gente tem essa gema apical, que é responsável pelo crescimento e extensão do caule, mas a gente também tem o que a gente chama das gemas laterais, que também pode chamar de gemas axiais. Essas gemas laterais ou axiais, elas são responsáveis pelo crescimento de estruturas laterais do caule, né? Então às vezes pelo crescimento de novos ramos que chama dos galhos, né? Dos galhos do caule, ou de crescimento de modificação de algumas estruturas como pontos de fixação de folhas. Então essas gemas laterais elas ficam adormecidas até que chega o momento em que dê o sinal hormonal, né, para que ela consiga desenvolver essas ramificações, né, esses galhos. Então esse ponto onde tem a gema lateral também é um ponto de fixação de folhas, certo? Esses pontos onde tem a presença onde tinha as presenças das gemas laterais que derivam da gema apical, certo? São as gemas laterais ou gemas axiais, elas derivam, ou seja, da gema apical, né? Então, à medida que a gema apical vai crescendo, a gema apical sempre está no ápice, né? Nesses pontos onde antigamente estava a gema apical, formam-se essas gemas laterais que vão se desenvolver. Então esses pontos onde tem essas gemas laterais, ou esses pontos onde antes havia uma gema apical, a gente chama de regiões de nó. Então essas regiões de nó são pontos onde a gente pode ter a formação de gemas laterais por processo de formação de novas ramificações do caule. As regiões entre dois nós, aí como o nome já diz, a gente chama de região entre nós, certo? Aí a gente tem as folhas, as nervuras das folhas, que são os tecidos de condução, e os feixes vasculares, que são os tecidos de condução, que eu vou falar agora. Da mesma forma que na raiz, a partir dessas partes da gema apical, né, e dessas células meristemáticas, a gente vai dando origem aos tecidos meristemáticos primários, né, a protoderme ou a protoderma, né, ao procâmbio e ao meristema fundamental. O meristema fundamental vai dar origem ao córtex, né, ao parênquima, esclerênquima, as colênquimas. A protoderma vai dar origem à epiderme, né, que é o tecido de revestimento. Como eu já comentei, vai ser aquele tecido de revestimento unistratificado, ou seja, que só tem uma camada de estratificação. Parte dessa... A epiderme ela produz uma substância impermeabilizante, ou seja, para evitar a perda de água, né, que a gente chama de cutina, e aí forma o que a cutícula, né? Então ela impermeabiliza a epiderme e evita que ela perca água, né? E lembre lá que vai ter a presença dos estômatos também. Agora, uma diferença fundamental que a gente tem no crescimento do caule é que, diferente das raízes, o procâmbio, quando ele vai dar origem ao xilema primário e ao xilema primário e ao floema primário, esses vasos condutores eles se distribuem em forma de feixes, certo? Então na raiz ele não se forma em formato de feixe. No caso do crescimento do caule, é um crescimento desses tecidos de condução em formato de feixe, que a gente costuma chamar ele de fascículos. Fascículos. Então os fascículos, e também pode chamar de feixes líbero-lenhosos, né? Líber do floema e lenho do xilema.
Então, se a gente conseguir aqui observar a estrutura primária, olha lá, a gente tem o córtex, né? Vamos ver lá no primeiro. Então, a gente tem a medula, que é uma região central que tem no caule. Mais pra frente eu falo sobre, detalho ela. Mas como eu estou mostrando, vocês podem observar ali, a gente tem o que a gente chama do fascículo, né? Ou do câmbio fascicular. E esse câmbio ele vai originar para a parte interna o xilema e para a parte externa a medula. Aí vai, dependendo se é gimnosperma, se é o dicotiledônia, se é dicotiledônia, essa estrutura do câmbio fascicular e essa distribuição do xilema e floema pode ser de formas variadas, certo? Aí eu trouxe um esqueminha mais geral. Esse padrãozinho aí a gente tem algumas coníferas, né? E eu dicotiledônias, né? Então veja que a gente tem essa outra camada que a gente não tem na raiz, que é essa estrutura aí do fascículo, né? Ou desse câmbio fascicular. Então é uma estrutura que fica entre o xilema e o floema. Professor, que negócio é esse? O procâmbio ele vai dar origem, da mesma forma raiz, ele vai dar origem ao xilema primário e ao floema primário. Mas qual é a diferença? Ele também dá origem a esse câmbio fascicular. Esse câmbio fascicular ele fica entre o xilema e o floema. Qual é a diferença? O que é que vai acontecer daí? Esse câmbio fascicular ele vai formando novas estruturas de xilema para dentro e novas estruturas de floema primário para fora, certo? Então a gente tem essa estrutura desses feixes que não encontra nas raízes, né? Então isso que vocês podem ver lá no primeiro esqueminha lá, aquele rosinha lá com azul, certo? Aí aqui em cima a gente já vê um processo maior de diferenciação. Então veja lá, tem a epiderme revestindo externamente o córtex, né, que vai ter lá a presença do parênquima, do colênquima, do esclerênquima, né, os tecidos de sustentação e preenchimento. A gente tem o câmbio fascicular. O câmbio fascicular é justamente essa estrutura que está entre o xilema e o floema. E a gente também tem, formando como se fosse chanel, fechando essa estrutura, nesse caso aí, a gente também tem o que a gente chama de câmbio interfascicular. Esse câmbio interfascicular é uma estrutura do câmbio fascicular que fica entre conjuntos de xilema e de floema. Estão vendo essas manchinhas escuras aí? Então essas manchinhas escuras aí são o xilema primário, e depois do processo para a planta que tiver o crescimento secundário vai ter a formação do xilema secundário. E a mesma coisa do floema primário, e das plantas que tiverem o crescimento secundário a gente vai ter o processo de formação do floema secundário, né? Aqui eu estou fazendo esqueminha já para apresentar para vocês o processo de crescimento secundário, né? Então tá aí esse câmbio fascicular. Esse câmbio interfascicular ele só se forma se a planta quando ela inicia um processo de crescimento secundário. Ou seja, se a planta não tiver o crescimento secundário, ela não vai formar esse câmbio interfascicular. O câmbio fascicular na planta que tiver o crescimento secundário, ela vai formar, né, o xilema e o floema secundário. Então o que a gente pode ter aqui no crescimento secundário desse tecido? Então o que a gente vai ter? A gente vai ter formação daqueles tecidos secundários, do meristema secundário, que é o felogênio, e no caso aqui, como eu já falei aqui, o desenvolvimento do câmbio fascicular e do câmbio interfascicular. Então a gente vai ter lá o câmbio, né, fascicular, e o câmbio interfascicular, ele dando origem ao floema secundário, para dentro o xilema secundário, né, e para fora o floema secundário. E vai ter lá a formação da feloderma, que vai formar para fora o suber, né, aquele tecido revestido por suberina, que forma a casca da árvore, né, vai ter esse revestimento externo de células mortas, e para dentro a gente tem a formação da feloderma. Lembrando lá que essa estrutura felogênio, feloderma e suber formam o que a gente chama da periderme. Então está aí o processo de crescimento secundário, lembrando lá que vai ser esse crescimento em feixe, certo? Que é diferente da raiz. Beleza? Então, espero que vocês tenham conseguido entender até aqui. Certo? Se vocês tiverem dúvidas, gente, vocês me mandam as dúvidas. Olha os esqueminhas aqui, estão vendo aquelas imagens. Deixa eu sumir aqui, olha. É bom vocês saberem a ordem das camadas desses tecidos aí, certo? Como eu falei para você, tanto o câmbio fascicular como o câmbio
interfascicular, eles formam estruturas de xilema e de floema secundário, certo? Mas eles têm origens diferentes. Só para vocês não achar que é a mesma, porque não é a mesma coisa, pessoal. O câmbio fascicular, ele se origina do procâmbio, do tecido meristemático do procâmbio, certo? Então, o procâmbio aí no caule ele vai formar o xilema primário, o xilema secundário, e ele vai formar o câmbio fascicular também. E aí esse câmbio fascicular, que é originado do procâmbio, ele no crescimento secundário ele vai dar origem também ao xilema secundário e floema secundário. O câmbio interfascicular ele tem a origem de parênquimas que se formaram a partir do meristema fundamental, certo? Então, lembre lá, os tecidos meristemáticos primários são a protoderma, o protodérmina, o procâmbio e o meristema fundamental. O câmbio fascicular ele se forma do procâmbio. Já o câmbio interfascicular ele se forma a partir do parênquima, que se forma a partir do meristema fundamental. Então, o câmbio interfascicular ele só vai surgir se a planta for ter o seu crescimento secundário. E esse câmbio interfascicular ele também pode formar floema e xilema secundário. Mas se a planta só tiver crescimento primário, o câmbio interfascicular não se forma, certo? Tá aí então essa diferença de origem. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a estrutura do tronco, certo? Então, teve o crescimento secundário, como é que se formam as estruturas que a gente chama do tronco da planta, né? Das plantas que têm esse crescimento em espessura. Então aqui está uma estruturazinha de um tronco, né? de uma planta, desse crescimento secundário. A boa parte do caule de um tronco de uma planta é formado por xilemas, porque o câmbio fascicular ele forma mais vasos de xilema, né, do que de floema. Então boa parte dele é formado por vasos de xilema. Então vamos começar do centro para fora. A gente tem aqui o que a gente chama do cerne. O cerne ele é formado por xilema inativo, ou seja, por vasos por vasos lenhosos, né, ou seja, por xilema que não tem mais função, ou seja, ele não transporta mais seiva bruta. Eles são vasos inativos e que são impregnados por resinas e outras substâncias para evitar a invasão de micro-organismos. Então a gente tem o cerne lá no centro, o xilema mais antigo sem função. Logo após a gente vem outra camada que é o alburno. Já esse alburno aqui a gente vai ter a parte de xilema que é ativa, né? Ou seja, onde vai ter o transporte de seiva bruta. Então aqui nessa região do alburno a gente tem o cerne, a gente tem o xilema inativo, que não tem mais função, que não transporta mais seiva bruta. Aí na segunda camada a gente vem o alburno aí, que é o xilema ativo. Veja que eles formam vários anéis e se chama de anéis de crescimento. E com esses anéis vai apresentando, geralmente eles vão variando, vão se formando a partir de variações climáticas, de presença de água e nutrientes que a planta precisa. E aí você consegue diferenciar bem esses xilemas mais antigos desses mais novos, dos mais recentes, pela coloração, né? E aí esse processo aí dá até para se estimar a idade de uma planta de acordo com o número de anéis que ela se forma. Obviamente que varia de espécie para espécie, mas os botânicos eles utilizam, né, eles às vezes extraem parte do tronco para poder estimar a idade de uma determinada planta, né, a partir dessa diferenciação. Então, tanto o alburno quanto o cerne, eles são xilema. A diferença é isso, que o cerne é xilema inativo e o alburno é xilema ativo. Então, de repente vem um câmbio em seguida, né, o câmbio junto lá com o câmbio fascicular, né. Aí mais externamente a gente tem o floema, né, que vai ter o transporte da seiva elaborada, né, do produto da fotossíntese. Temos lá o parênquima cortical, né, o parênquima que vai a região do córtex, né, que preenche lá o interior das células. A gente tem lá o felogênio e teremos também lá externamente o suber, que é a camada externa, que é a camada que vai da proteção externa do crescimento secundário no caule. Então, tem aqui um resuminho aqui, olha, dos tecidos. Achei importante trazer para, se vocês quiserem parar o vídeo e copiando esse esqueminha aí, dá pra gente entender um pouquinho de como esses tecidos, cada tecido forma o que, né? Então, olha, a gente tem lá quais são os meristemas primários que se formam lá das células embrionárias: a protoderme, ou protoderma, o meristema fundamental e o procâmbio.
Então, a protoderme, nos tecidos adultos primários, ela forma epiderme, aquele tecido unistratificado, certo? O meristema fundamental ele forma o córtex, que é formado por 3 tecidos, né? O colênquima e o esclerênquima, que são tecidos de sustentação, e o parênquima, que é um tecido de preenchimento. O procâmbio ele dá origem ao xilema primário e ao floema primário. Aí lembra que no caule que ele também dá origem ao câmbio fascicular, certo? Esses tecidos parênquima, a partir do parênquima, a gente volta a formar células meristemáticas que crescem por mitose, que é o felogênio, quais são os meristemas secundários? O felogênio e o câmbio. O câmbio dá origem ao xilema secundário e ao floema secundário, e o felogênio dá origem ao suber e à feloderme, certo? Aí lembrando lá que a gente chama de periderme é o conjunto entre suber, mais externo, felogênio no meio, e feloderme mais interno, né? Certo? Aí lembra lá que o que tem mais aqui, né? Que no câmbio, o procâmbio ele pode dar origem ao xilema secundário e ao floema secundário, o câmbio fascicular, né? No caule. Então o procâmbio ele pode formar o xilema primário, floema secundário e o câmbio fascicular, que pode dar origem, se tiver um crescimento secundário, ao xilema secundário e ao floema secundário. E no caule também o parênquima ele pode dar origem ao câmbio interfascicular, que também pode dar origem ao xilema secundário e ao floema secundário. Mas esse câmbio interfascicular ele só surge se a planta tiver crescimento secundário. Então, o câmbio interfascicular é um tecido secundário e o câmbio intrafascicular, ou o câmbio fascicular, o câmbio fascicular é tecido adulto primário, tecido primário, e o câmbio interfascicular ele é um tecido secundário. Então, quais são os tipos de caule que a gente tem? Vamos falar aqui um pouco dos tipos de caule. Nós temos, geralmente, boa parte dos caules são caules aéreos, né? Então, a gente tem um tronco, esse primeiro lá em cima, temos o tronco. O tronco, como você sabe que é um tronco, são essas plantas que elas formam, as gemas laterais vão formar essas ramificações, os galhos. Então, o que a gente chama de tronco são caules. Tronco é um tipo de caule. Às vezes a gente chama tudo de tronco, né? O tronco, às vezes a gente usa tronco como sinônimo de caule, mas nem todo caule é do tipo tronco. Então, caules do tipo tronco são esses que formam ramificações, que formam os galhos, certo? Que é de boa parte das árvores que a gente vê aí, né? Mangueira, por exemplo. Agora a gente tem plantas que o tronco não forma essas ramificações, ou seja, ele não forma galhos, que é, por exemplo, o caso da palmeira, do coqueiro, que é o caule que a gente chama de estipe, certo? Esse caule que a gente chama de estipe, que só vai ter lá as folhas vão se formar lá no ápice do caule, e ele não tem essas ramificações de galhos. Então, no caso do coqueiro e da palmeira, a gente tem um caule do tipo estipe, ou seja, ele não forma galhos, ele não forma essas ramificações do tronco, certo? Então a gente tem um tronco, não tem ramificações do caule. Então a gente tem o tronco que tem ramificações, forma os galhos, e o caule do tipo estipe que ele não forma ramificações, né? As folhas vão se formar lá no ápice do caule. A gente tem um tipo de caule que a gente chama de colmo. O caule do tipo do colmo, que é comum no bambu, que é comum na cana-de-açúcar, são caules que os pontos de nó, ou seja, aqueles pontos onde existiam, eram pontos onde existia as gemas apicais, e onde se fixavam as gemas laterais, eles ficam marcados. Então você fica vendo esses anéis de marcação, você consegue observar esses pontos de nó. Então a gente chama de colmo, que é o caule, por exemplo, da cana-de-açúcar e do bambu. Temos o caule em forma de haste, que são caules verdes, fotossintetizantes, que geralmente tem plantas que só tem o crescimento primário, né? Então um caule verde que faz fotossíntese, certo? Geralmente só apresenta o crescimento primário. Temos os tubérculos, que são caules que têm muito parênquima amilífero, ou seja, um parênquima que armazena amido. E esses caules geralmente estão subterrâneos, que é o caso da batata inglesa, né?
que é a batata, que a gente chama de batata, foi a batata frita. Batata não é a batata inglesa ela não é uma raiz tuberosa, como a cenoura, por exemplo, e a mandioca, a macaxeira, batata doce. Não, a batata inglesa ela é um tubérculo, ela é um caule que tem muito parênquima melífero, que armazena muito amido e não é uma raiz. Então a batata inglesa é na realidade um caule. O rizoma que eu falei aqui, olha aqui da samambaia, né? Tem aquele caule que cresce na horizontal sobre o solo, acima do solo ou abaixo do solo, que é o caso da samambaia, que é o caso do caule que eu falei lá do morango, da bananeira, do bambu, também eu falei da grama, certo? Deixa eu sumir aqui. Temos o caso do caule em forma que a gente chama de bulbo, que é esse caule, que é o caule da cebola, né? Então a gente tem essas folhas modificadas, folhas mais antigas que revestem o caule e forma essa estrutura aí, que é no caso o caule. Então a cebola na realidade é um tipo de caule, é um tipo de adaptação do caule. Beleza? Temos mais alguns aqui para a gente fechar. Temos o caso do caule risóforo, que é do manguezal, né? Que ele serve para, não são raízes, né? São ramificações do caule para ajudar a fixação da planta no substrato. Eu já vi alguns autores dizendo que os risóforos são raízes, modificações das raízes. Eu já vi autores afirmando que são caules modificados. Aí tem essa estrutura aí, mas é bom, mais importante saber que quando citar os risóforos são estruturas do caule, ramificações do caule para ajudar na sustentação da planta, principalmente plantas que crescem em substrato que não são muito consolidados, como no caso da lama, no caso do manguezal. Temos o cladódio. O cladódio são caules que tem muito parênquima aquífero, ou seja, que eles armazenam muita água. Geralmente o caule do tipo cladódio é muito comum em plantas que vivem em locais secos, né? Que é o caso das cactáceas, que é o caso daquelas plantas que a gente chama de plantas suculentas, né? Que elas armazenam muito água. Aí o que acontece? Geralmente os caules dessas plantas eles armazenam muita água e são caules verdes, ou seja, caules que fazem fotossíntese. Por que isso acontece? Porque esse caule aqui, as folhas dessa planta aqui se modificam em espinhos para impedir que predadores se alimentem do caule e destruam a planta, né? Então, como as folhas dessas plantas elas se modificam em espinhos, aí nesse caso aí e as folhas são os órgãos da planta que vão fazer fotossíntese, então elas precisam ter alguma estrutura que faça fotossíntese. Então esses caules do cladódio eles são verdes, eles fazem fotossíntese e armazenam água porque tem muita concentração de parênquima melífera, certo? Cuidado, pessoal, que nem todo espinho é uma modificação das folhas, certo? Tem espinhos que são de origem do caule, certo? Que se formam a partir do caule, e tem espinhos que são folhas modificadas. Professor, como é que eu consigo saber a diferença de um para o outro? Se a planta tiver folha e espinho, aquele espinho é de origem do caule. Se a planta não tiver folha e tiver espinho, como é o caso do cacto, aí você sabe que as folhas são espinhos modificados. Então, por exemplo, na roseira que a gente tem folha e espinho, aí pode afirmar que são espinhos que se originaram a partir do caule e não necessariamente são folhas modificadas. E temos também aqui, para fechar, as gavinhas. As gavinhas são essas modificações do caule aí, que faz com que, geralmente de plantas que crescem se fixando em outros substratos, certo? Em outras plantas, ele forma essas gavinhas, que são estruturas que vão prender a planta em outras plantas, em outros estruturas, outros substratos. Então são estruturas que fixam, né? Formando essas molinhas aí que elas vão se prendendo. Então a gente tem gavinha no maracujá, gavinha, por exemplo, nas plantas, esqueci, da uva, também tem gavinhas, certo? Tá aí caule, espero que vocês tenham conseguido entender. Dúvidas, me enviem, que eu tiro todas elas, certo? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima videoaula. Tchau!